estou aqui nesse momento para juntos compartilharmos a palavra do Senhor, que se encontra no livro dos Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Só um versículo da palavra do Senhor, para que nós possamos meditar nesta manhã, desse dia. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Palavra, um dos provérbios do sábio Salomão, que sempre direciona a costumes, a propósitos, a decisões, que todos estes mal tomar traz consequências. E não podemos deixar de falar sobre as consequências que o nosso país está sofrendo por decisões tomadas de pessoas que não imaginavam que ia chegar onde estamos chegando. Eu tenho pregações que falam de tudo isso que está acontecendo, que está nos outros vídeos, como vocês podem analisar e ver. De que momentos em que foi aconselhado as pessoas para não tomar decisões erradas. E aqui o sábio Salomão está deixando a declaração de que quando o justo, quando as pessoas de bens se engrandecem, todo mundo se alegra, é uma maravilha. Porque a maior justiça é quando as pessoas desejam o melhor para o seu próximo. Quando considera o seu próximo como a ti mesmo, que é um mandamento divino. Então essa pessoa tem tudo a se alegrar junto com os outros. Mas não. Eu até quero deixar nesse comentário a insatisfação que eu tenho para com os que se diz cristãos ou intitulados a cristãos. Porque quando concordamos com algo, nós somos coniventes à nossa concordância, seja ela para o bem, seja ela para o mal. Se você é conivente ao bem, ok, você faz parte do bem. Mas se você é conivente ao mal, então você faz parte do mal. Então não basta ser intitulado a cristão para reconhecer que temos que ter cuidado nas nossas decisões. E não sou político, quero deixar bem claro, mas não preciso ser político, eu sou cidadão brasileiro. E o cidadão tem por obrigação de falar alguma coisa. E como se não fosse cidadão brasileiro, eu sou cristão, salve Jesus. Então quando eu falo bem às pessoas, eu estou defendendo a pátria brasileira. Eu estou defendendo o reino dos céus. Eu estou defendendo o cristianismo verdadeiro, os cristãos verdadeiros. Aleluia. Então, em 2019 para cá, muitas coisas aconteceram no Brasil, tem acontecido. Reboliço tem acontecido no Brasil. E findou, ou consumou, vamos dizer assim, não findou, que ainda está findando o assunto, consumou também, e pode ser ainda, o percurso ainda está em consumação. Mas vamos dizer que consumou aquela história de 2019 em 2022, pelo qual nós tínhamos uma decisão a tomar.
e infelizmente levantou homens intitulados a pastores, homens intitulados a cristãos, e fizeram escolhas erradas, pelo que a nação agora está gemendo, debaixo de escândalos, debaixo de tantas polêmicas que devia ter evitado. E eu quero ser bem enfático no assunto e vou direto ao assunto, ser claro. Enquanto um candidato a presidente dizia Deus, pátria e família, o outro, do outro lado, porque está nas redes sociais aí, isso aqui não é fake news, isso aqui não é mentira, até porque longe de mim esteja de fazer tal coisa, praticar tal coisa. Mas tem um vídeo dele, quando ele estava na Bahia, do outro candidato, presidente atual, que ele mesmo deve reconhecer. Isso não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. Como se diz, né, democraticamente eu posso falar. Ele estava na Bahia, em um evento, declarando, vendendo a alma dele ao diabo. Então, se no YouTube não pode nem falar no diabo, então por que ele falou então? Então, ele estava declarando, vendendo a alma dele ao diabo. Enquanto o outro estava dizendo, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Veja bem a diferença, meus amados. Isso é um comentário, isso não é um desabafo, isso é um comentário que realmente aconteceu. Que pode puxar nas redes, vocês vão ver que lá está as palavras. Então, infelizmente, o povo cristão, que se diz cristão, deu lugar ao adversário e colocou as trevas acima da luz. E o que está acontecendo agora? Essa vergonha toda está sendo desvendada daquilo que as pessoas já sabiam, mas acabou praticando por loucura, por displicência, por falta de vigilância, por falta de espiritualidade em Cristo Jesus. Enquanto um apoia a família, os lares, os laços familiares, o outro aprova aborto, o outro aprova criminalidade. Por quê? Aborto é crime, abortar é crime. Porque quem ceifa a vida de uma criança no ventre, espiritualmente falando, ele é um criminoso que vai comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta a essas ações praticadas, independentemente se for cristão ou não. Então veja bem, para finalizar, isso aqui é algo que nós devemos analisar. E tem coisas que aconselham, mas tem coisas que a determinação dela é destrutiva, não tem reparos. E o que está acontecendo, no momento, é irreparável. Como você vai consertar algo que você não tem condições, você não tem conhecimento e você não sabe fazer? Então é algo que precisamos nos dobrar diante de Deus e pedir misericórdia para Ele. Que não se vê no momento essa facilidade às pessoas em volta. O país está em dissensão, em confusão, em contenda, e olhando ao olho humano, não se vê como consertar. É praticamente impossível. Mas eu tenho uma palavra vinda da parte de Deus com relação a tudo isso. Porque o Senhor Jesus disse que tudo isso era necessário que acontecesse. Agora, o que não é necessário
não há necessidade nenhuma. É de uma pessoa que professa o nome de Jesus, que prega a palavra do Senhor, que tem conhecimento. Agora mudar de lado e praticar o mal, deixar a luz e ir para as trevas. É o que aconteceu. Se vocês não se escandalizaram, até mesmo parte da minha família, eu não digo parte da minha família, esposa e filhos, mas entre primos, sobrinhos, familiares, que desde 2022, que eles não falam comigo. Eu fui aconselhar eles para o bem, e eles se irritaram e me ignorou e consumou o tal voto, pelo qual agora eles também estão fadados à mesma situação que todos os brasileiros estão fadados a passar. Mas eu não estou falando isso com ódio da minha família, dos meus familiares. Isso é algo que eu estou declarando aqui para vocês entenderem onde o ser humano é capaz de chegar com as decisões. Por isso que a vida ela é de decisões. Decisão decide destino. Então o Brasil tomou essa decisão. Isso com grande exceção, uma grande exceção. Até há relatos que essa queda de braço foi ao contrário. Essa queda de braço não foi dessa forma que se diz, que se descreve os brasileiros. Na verdade, que essa queda de braço foi ganha ao oposto. Mas, de alguma forma, a força do que diz aqui o versículo que nós lemos, a força da opressão prevaleceu. Mas está escrito que nada ficará encoberto. Jesus prometeu, e digo para vocês, ele prometeu e ele cumpriu, porque ele mesmo falou que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então Jesus prometeu que nada ia ficar encoberto, que não seria um dia declarado descoberto. E aí Deus criou, deu sabedoria aos homens para criar as redes sociais, pelo qual hoje, meu amigo e minha amiga, nada fica encoberto. Os homens podem tentar, mas não demora muito, é tudo declarado, vem à tona. Graças a Deus pelas promessas de Jesus. A quem dera que todas as pessoas valorizassem as palavras de Jesus e assim seguissem o exemplo. Porque veja bem, aqui está, e tudo que está escrito, o que não cumpriu ainda vai cumprir, porque é promessas do eterno Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, que Deus abençoe as famílias e perdoa estes que cometeram esse terrível pecado de colocar o ímpio sobre o justo. E agora os justos estão perecendo junto com a loucura dos ímpios. Os cristãos, que se diz cristãos, que praticaram e cometeram esse terrível pecado, agora eles mesmos estão afundados também nessa situação. E que Deus tenha misericórdia deles também. Porque eles estão, ambos, estão fadados a uma destruição monstruosa. Mas que Deus tenha misericórdia, nos ajude, nos fortaleça, nos dê uma nova oportunidade, nos coloque de pé, para que nós venhamos então erguer as nossas cabeças como cidadão brasileiro, como país brasileiro, e que todas as outras nações podem ver em nós importância nesse planeta Terra. Porque, segundo os rumores, o Brasil não está tendo importância
nenhuma, pelo qual um cidadão americano diz que o Brasil está sendo o pior país da terra para se negociar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Você de bem que vê esse vídeo e concordar, deixe seu like, ajude o canal, deixe seu comentário. E vamos torcer, vamos juntos nessa batalha. Não vamos desanimar, porque Deus disse: o vosso descanso não é aqui. Nós não podemos descansar, não há descanso. Temos que batalhar, temos que continuar lutando, temos que continuar desejando, pedindo a Deus que o melhor chega para todos nós. Amém, meus amados? Vou fazer uma oração neste momento. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou grato a Ti, meu Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és fiel. E a Tua palavra, Senhor Deus, tem cumprido em os quatro cantos da terra, para que este mundo, Senhor Deus, saiba, compreenda que o Senhor é Deus nos céus e na terra, e que toda autoridade, meu Senhor Deus, pertence a Ti, e que todo domínio, Senhor Deus, também pertence a Ti. Toda glória, Senhor Deus, toda adoração, todo louvor, ó Pai, pertence a Ti, Senhor Deus, e não aos homens. E agora, Senhor Deus, os homens se encontram, Senhor Deus, como aquela que o Senhor disse, a mulher, ó Pai, que está de parto, Senhor Deus, estão gemendo, Senhor Deus, e não sabem como resolver. Mas Tu, Senhor Deus, que é o provedor de todas as coisas e que é o controle de todas as coisas, eu te peço, meu Senhor, estenda as mãos sobre a face da terra para abençoar. Ó Deus, para agir, Senhor Deus, contra as hostes, ó Pai, do mal que está tentando, Senhor Deus, destruir o justo. E abençoa a todos, meu Senhor Deus, para a glória do Teu nome, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, amado e amada, em nome de Jesus.